Olá, eu vou compartilhar com vocês hoje aqui a pesquisa que eu construí por ocasião da construção da minha tese de doutorado. O meu trabalho tem por objeto teórico a produção social das diferenças entre negros e brancos no contexto do Brasil, e esse é o objeto teórico. Eu tentei enxergar isso no contexto das telenovelas da Rede Globo, produzidas de 2001 a 2013, as novelas às 18, 19 e 21 horas, e o meu instrumental teórico foi propiciado pelos estudos pós-coloniais, Mignolo e Babá. Os autores, Homem e Babá, foram os que mais me instrumentalizaram para pensar como a questão colonial ainda é o elemento que pavimenta o processo de significação dos sujeitos negros e brancos aqui no nosso país. Eu vou trazer aqui o slide para facilitar aqui o nosso trabalho, para que vocês possam me acompanhar aqui. Aqui. Então, esse processo de construção dessa tese partiu de uma pesquisa que eu já vinha conduzindo desde o meu ingresso na universidade, onde no mestrado eu construí como pesquisa de dissertação a pesquisa intitulada Ameaça Simbólica das Cotas Raciais, onde o percurso investigativo apontou que a proposição da política de cotas para negros em telenovelas no ano de 2001 desencadeou uma preocupação dos autores e diretores de telenovelas em assegurar um núcleo mínimo de negros em cada folhetim. Essa foi a constatação da dissertação de mestrado. Por ocasião da tese, eu, de posse dessa premissa, desse achado de campo, eu quis investigar que negro é esse que estava aparecendo nesse contexto onde as novelas passaram a inserir mais personagens negros nas telenovelas. Que personagem negro foi esse? Então, as novelas que eu chamo que são sob a ameaça simbólica das cotas raciais são aquelas produzidas de 2001 a 2013. Então, a pesquisa eu intitulei de Invisibilidade, o Negro na Telenovela. Esse foi o meu questionamento, né? O meu objetivo foi tentar compreender que proposta de negro foi apresentada pelos personagens inseridos nas telenovelas da Rede Globo de 2001 a 2013. Foram 68 telenovelas, sendo que meu objeto é buscar compreender a produção social das diferenças no tocante ao processo de construção dos sujeitos negros, né? Nesse contexto, onde os folhetins passaram a apresentar uma maior quantidade de negros nos enredos. Então, esse é o meu ponto de argumentação. A perspectiva analítica, as lentes teóricas, ela foi propiciada pelos estudos acerca de colonialidade do poder e do saber, basicamente o Walter Mignolo, o Homem Babá, na obra O Local da Cultura, e a Spivak, na obra Pode o Subalterno Falar. Eu escolhi esses autores porque eles entendem que as relações coloniais propõem padrões de poder que são constituídos por forma de diferenciação, né? A primeira é instituída pela categorização das diferenças entre conquistadores e conquistados, e a segunda é ancorada na ideia de raça, na qual existiria uma suposta distinção na estrutura anatomofisiológica que otorgaria a uns uma posição natural de inferioridade em relação ao outro. Então, os estudos pós-coloniais nos ajudam a entender como foi inventada, instituída e permanece retroalimentada e legitimada a ideia de raça. O conteúdo da tese eu organizei em 9 partes, né? Na primeira parte, eu discuti a proposição das cotas raciais na mídia brasileira, os tensionamentos desse processo, as articulações entre o processo político e o processo de produção das telenovelas. No segundo momento, eu tentei construir uma caracterização do perfil dos autores que constroem as telenovelas,
Posteriormente, eu discuti a presença dos negros nesses folhetins, problematizando como esses personagens são enunciados nas tramas. A partir da ideia de invisibilidade, né, entre aspas, visibilidade, eu tentei mapear a presença negra nos folhetins, seguindo algumas unidades discursivas que, a meu juízo, foram exploradas nessas tramas. Ou seja, eu entendi que os negros foram inseridos nas tramas a partir dessas unidades discursivas, que seriam a questão da hipersexualidade, o fetiche interracial, a mestiçagem, a subserviência, né? Marginalidade, vulnerabilidade ou um processo de negação ou afirmação da diferença de negros e brancos. Eu finalizo a tese problematizando como esses marcadores poderiam aferir ou visibilidade a esses personagens negros nas telenovelas. Então, como estratégia metodológica, eu parti de uma etnografia onde eu identifiquei, sistematizei, classifiquei e analisei a presença de personagens negros e ou autores e atrizes negras em telenovelas em duas perspectivas. A primeira, quantitativa, onde eu busquei mapear os folhetins e os números de personagens e os autores, atrizes negros, né, que estavam presentes nessas tramas, organizando por ano de exibição, horário e demarcação do autor da telenovela. A segunda estratégia, que foi de cunho qualitativo, eu busquei articular marcadores escalonados na composição do enunciado, que constrói e insere os personagens negros nos folhetins, caracterizando os autores das telenovelas e o seu padrão de contexto social no qual ambienta as tramas, situando a eventual existência de personagens negros nessas tramas, identificando esses personagens, buscando entender quem os representava, que papel desempenhavam na trama, de qual núcleo do enredo faziam parte e com quais personagens também interagiam na trama. Então, as fontes das pesquisas foi basicamente o conteúdo de 68 folhetins veiculados nas faixas das 18, 19 e 21 horas, produzidos e exibidos no período compreendido entre 2001 e 2013 pela Rede Globo, né? Onde eu ia, ao passo que eu ia assistindo essas novelas, eu ia registrando num caderno a quantidade de negros e tentando traçar um quadro sinótipo no qual eu tentava entender como é que eles eram posicionados nas tramas, com quem eles se relacionavam, né? E aí eu tentei alcançar a questão da quantidade de personagens negros, tentando entender como é que esses personagens figuravam nas tramas. As novelas de 21 horas, eu acompanhei como telespectador mesmo. Eu tenho o hábito, desde 85, desde 3 anos de idade, acompanhar as novelas com os meus pais. As das 18 e 19 foi mais difícil de eu acompanhar como telespectador, porque trabalho, essa dinâmica é mais difícil, né? Então, algumas delas eu assisti no portal da Rede Globo, por meio de vídeos postados em canais no YouTube, no próprio canal da Globo, no Dailymotion, alguns capítulos que eu baixava de cenas compactadas, algumas novelas eu gravava em VHS quando eu não estava em casa para depois reassistir, né? Então, eu tentei priorizar cenas compactadas em que esses personagens negros apareciam, e eu também acessei sites de compartilhamento de arquivos dessas novelas na internet. Tem também comunidades em redes sociais, nos quais tratam dessas novelas, e onde também eu buscava dados, fotos e vídeos. Eu também acessei sinopse das telenovelas, descrição e fotos dos personagens nos portais memoria.globo e teledramaturgia.com, o meu acervo pessoal de folhetins gravados, matéria de jornais e revistas que abordavam a temática das telenovelas ou dramaturgos brasileiros, bem como documentos legais sobre a temática das cotas raciais no país, e também, não poderia esquecer, produções acadêmicas sobre a temática. Num primeiro momento, eu acho importante demarcar a questão das cotas raciais, como elas foram importantes no meu processo de construção dessa pesquisa. Primeiramente, porque o meu argumento é de que as cotas raciais na mídia brasileira, quando elas foram propostas em 2001, desencadeou uma ameaça simbólica que pressionou os diretores e autores de telenovela
de criar um núcleo mínimo de negros em cada folhetim, porque anteriormente a esse processo da proposição das cotas raciais, eu poderia citar aqui inúmeras telenovelas que não tinham nenhum negro no enredo. Durante a década de 80 e 90, tem muitas novelas que não tinham nenhum personagem negro, inclusive novelas ambientadas na Bahia, por exemplo. A novela Tieta, de 89, do Aguinaldo Silva, não tinha nenhum personagem negro, e a novela era ambientada no Agreste Baiano, né? Então, a proposição da política de cotas no Congresso Nacional fez com que a mídia passasse a expressar uma preocupação em assegurar minimamente a presença do negro em cada folhetim. Eu entendo que essa preocupação é uma estratégia de dizer, olha, não precisa das cotas, porque nós já estamos inserindo os negros ali. Então, eu acho que as cotas raciais, elas já inovaram em fomentar esse debate propositivo, que instaurou um novo padrão de escalação do elenco, onde todas as telenovelas tinham um negro. Eu poderia destacar aqui duas telenovelas nesse período da minha pesquisa, que estrearam sem negros no elenco. Uma delas foi As Filhas da Mãe, no qual o ator Norton Nascimento foi escalado por uma breve participação como advogado e ficou durante a trama. Houve também no início da trama uma personagem negra que apareceu vivida pela Ana Carbate, mas que não ficou a novela inteira. A novela também... A Lei do Amor, não. Acho que é a novela do Aguinaldo, do Valcir Carrasco, chamada... Ai, deu branco agora. Não é A Lei do Amor, Amor à Vida, de 2014. Ela estreou também sem nenhum personagem negro, e ao longo da novela, algumas matérias da mídia levaram que o autor inserisse negros nos folhetins, né? Mas ela ficou até a terceira, quarta semana sem nenhum personagem negro. O período compreendido de 2001 a 2013, eu entendo que houve um aumento quantitativo do número dos negros escalados nos folhetins nacionais, e essa presença, né, foi concretamente materializada pela inserção de mais personagens negros. Mais atores negros, em tese, apontariam por mais presença de personagens negros. Esse é um contexto muito diferente das décadas anteriores, onde foram produzidas diversas telenovelas com nenhum personagem negro, né? E nesse período, compreendido pelo meu estudo, a novela Duas Caras, que não era uma novela épica, que não abordava o contexto temático da escravidão, era uma novela contemporânea, chegou a apresentar 20 personagens negros no seu elenco, né? Então, no enredo, né? Então, é um dado que é muito interessante. As cotas raciais, na prática, elas propunham uma reserva de 30% de atores negros em cada folhetim. As cotas dispõem sobre peças publicitárias, filmes e telenovelas produzidas no Brasil, né? O projeto, quando ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele passou a ser levado a sério. Agora, ao longo da tramitação desse projeto, que culminou no Estatuto Social da Igualdade Racial, proposto pelo senador Paim, a mídia deu essa resposta. O substituto do Estatuto, que foi aprovado em 2010, não trouxe a questão das cotas na mídia, mas apontou que as emissoras de TV, os meios midiáticos, deveriam produzir medidas indutoras de igualdade racial, mas sem apontar a questão das cotas, né? Então, quem é que constrói esses negros nas telenovelas? Os 61 folhetins dos quais eu analisei foram assinados por 31 novelistas ou dramaturgos, né? Sendo 57 de autoria individual e 11 em autoria compartilhada. Então, num primeiro momento, a análise dessa foto que aparece aí no vídeo para vocês aponta que os dramaturgos, autores de telenovelas brasileiras, são todos brancos, em sua grande maioria com formação superior, e nascidos na região sudeste. A exceção de que nascidos na região norte ficam para a Glória Pérez e o Antônio Calmon,
O Agnaldo Silva nasceu no Nordeste, mas, em sua maioria, quem produz essas novelas são esses homens brancos, né? São poucas mulheres também que escreveram novelas nesse período, mas também todas brancas. E é possível entender também que há um padrão de narrativa no qual geralmente as tramas são ambientadas. Por isso que os telespectadores costumam ter uma certa sensação de déjà vu quando eles assistem uma novela do mesmo autor, porque as tramas costumam abordar temáticas muito parecidas. Por exemplo, o autor Manuel Carlos costuma sempre escrever no contexto do Rio de Janeiro, ambientados ali no Leblon, na zona sul da capital carioca. Então, e os negros nos quais ele apresenta, sejam ocupando posições de subalternidade, como empregadas, ou seja, figurando como profissionais bem-sucedidos, eles costumam estar sempre nesse contexto, né? A Glória Pérez, que inovou ao abordar temas contemporâneos, como a questão da reprodução genética de última geração, crianças desaparecidas, clonagem, ela tem um padrão de narrativa que ela sempre traz um núcleo da periferia, um núcleo da elite, e os negros estão ali no núcleo da periferia. Os demais autores também, por exemplo, as novelas do Silvio de Abreu, são sempre ambientadas no contexto do estado da capital paulista, né? E aí os negros estão ali, sempre nesse contexto ali, daquela capital, figurando como empregados. As novelas do Benedito Rui Barbosa também, os negros que aparecem são sempre... Ele costuma escrever tramas. O Benedito Rui Barbosa é isso aqui que está aparecendo aqui, a setinha. Ele costuma escrever tramas regionalistas e rurais, e os negros figuram sempre como empregados, como serviço, ou como escravos, né? E é curioso que esses autores, alguns deles, se posicionaram sobre a questão das cotas em telenovelas. O Benedito Rui Barbosa foi um. Ele disse que a imposição das cotas raciais na mídia poderia produzir besteiras. Ele argumentou besteiras do ponto de vista histórico. Ele argumentou que ele sempre escreve novelas onde os negros buscavam ascensão social por meio da educação, do acesso à educação. Mas as tramas do Benedito Rui Barbosa são sempre tramas regionalistas, onde o foco é a figura do senhor, do fazendeiro, né? Ou então a saga de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, mas nunca o contexto da saga dos africanos. Inclusive, tem uma novela do Rui Barbosa, que é Pedacinho de Chão, que foi feito um remake dela, acho que 2012, 2013, e era uma coisa meio de realismo fantástico, as pessoas tinham cabelo colorido, e nessa novela de realismo fantástico, as pessoas tinham cabelo azul, rosa, amarelo, os personagens negros eram os empregados. Então, mesmo no realismo fantástico mais fantasioso, há um lastro da questão da escravidão como algo muito forte, né, nas obras do Benedito Rui Barbosa. Podia pegar como amostra aqui, por exemplo, o Agnaldo Silva, que escreveu um artigo para a revista Bravo em 2002, no qual, tensionado pela questão das cotas em telenovelas, ele disse que seria uma camisa de força da liberdade de criação artística e que as novelas ficariam irreais. E que, se isso fosse aprovado, ele não escreveria mais telenovela, que os personagens teriam as cores que ele gostaria que tivessem. Ele até problematiza que uma trama, por exemplo, do Gilberto Braga, esse aqui de baixo da setinha é o Agnaldo Silva, e esse aqui de cima é o Gilberto Braga. Ele pegou, por exemplo, a trama O Dono do Mundo, que contava a história de um médico inescrupuloso, branco,
E ele foi vivido pelo Antônio Fagundes, que era casado com a personagem da Glória Pérez e que se envolvia com a personagem da Malu Mader. E ele era filho, na trama, da atriz Natália Timberg. E aí o Aguinaldo Silva problematizou se você colocasse o ator Antônio Pompeu, um ator negro, no lugar do Antônio Fagundes, a atriz Neuza Borges, no lugar da Natália Timberg, a Isabel Filardes, no lugar da Malu Mader, a trama ficaria inverossímil. E mais inverossímil ainda ficaria se a Daniele Vinitz figurasse como a empregada desse casal, né? Então, mais do que cobrar essa questão da verossimilhança, que eu acho algo equivocado, porque a novela é uma obra de ficção, eu acho que ela tem o poder, sim, de construir novos contextos, mas não é adequado buscar verossimilhança em novelas, mas a novela também pode criar realidades, né? E aí eu problematizo outra coisa, por que só querer contar a história de personagens brancos? Eu acho que essa é a principal questão. Por que contar a história de personagens brancos? Porque a busca se efetiva somente em torno de personagens brancos, né? Por que que a saga de personagens negros não é contada? Por que que a história desses negros só aparece nas tramas se ela está articulada a personagens brancos? Porque mesmo em novelas onde os negros passaram a aparecer como no contexto de personagens bem-sucedidos, eles só tinham função na trama de ser, por exemplo, amigo ou parceiro amoroso de personagens brancos. Então, mesmo nesse contexto onde negros passaram a figurar como profissionais bem-sucedidos, ricos, milionários, médicos, mas essa subserviência em relação ao branco e ele existir na trama em função do branco foi algo que permaneceu, né? E aí eu começo a pensar, essa presença negra nas telenovelas, ela é visibilidade ou invisibilidade? Porque o desdobramento em torno das cotas raciais aqueceram uma discussão acerca da presença desse negro nas telenovelas, e que motivaram, a meu juízo, a produção de tramas com personagens negros para inglês ver, né? Tipo assim, vamos colocar 2, 3 ali, um núcleo de negros ali para dizer que tá inserindo. Uma delas é a novela Amor à Vida, lembrei agora do autor Valcir Carrasco, que deixa eu mostrar para vocês aqui, Valcir Carrasco é esse aqui, que está com a setinha em cima. A novela contava o contexto de um hospital, e aí uma personagem negra foi inserida, a princípio, vivida pela Tesana Carpati, a princípio ela seria uma psicóloga, aí depois ela voltou na trama como uma médica cirurgiã, porque havia a mídia começou a cobrar, não tem negro na novela Amor à Vida. Também foi inserida uma enfermeira negra, que ela era uma enfermeira que se relacionava com muitos homens, e ela era descrita como uma pessoa promíscua, e essa enfermeira se descobre portadora do vírus HIV na trama. E os personagens brancos com os quais ela se relacionou não contraíram o vírus. A forma como isso foi passado na trama sugeria que só a personagem negra era a promíscua e que os personagens brancos com os quais ela se relacionava não eram. Então, a meu juízo, ficou esse mal-estar, né? Na mesma trama também, mais do que o mal-estar também, essa coisa do negro sempre como aquele patológico, com problema do comportamento equivocado. Nessa mesma trama também, um casal de 2 personagens gays adota um menino negro e o menino sofre preconceito na escola por conta do cabelo. Então, é um contexto onde essas novelas tiveram negros para inglês ver, que algumas novelas tiveram um personagem negro ali na trama, e outras novelas tiveram negros, inclusive com protagonistas, que eu vou analisar mais à frente. A questão que eu questiono aqui com essa tese
é que essa visibilidade conferida por um enunciado, configurado por essa lógica do colonizador, esse padrão de enunciação pelo colonizador branco europeu, pode, em alguns casos, não alterar a condição de silenciado, invisibilizado do negro enquanto subalterno. E aí eu precisei enxergar aí o trabalho da Spivak Guattari na obra Pode o Subalterno Falar, porque o que ela questiona é isso. Será que, na obra Subalterno Falar, ela questiona que o subalterno, ele pode, mesmo quando ele tenha a permissão de falar, ele pode não ter a capacidade de falar, porque a linguagem não pertence. Por isso que o texto, o livro, no original, ele tem um título muito provocativo, que é Can the Subaltern Speak? Onde esse verbo can aí sugere não apenas a permissão de falar, né, mas também a permissão. Porque o que a autora duvida é da capacidade do subalterno falar, mesmo quando ele tem a permissão de falar. Então, dessa sacada da Spivak, eu problematizei que mesmo quando esse negro tem a permissão de falar, ou ele tem a permissão de aparecer num folhetim, ainda que figurando como protagonista, ele não tem a capacidade de se fazer visível ou de fazer audível, porque o código visual da telenovela, o padrão de narrativa e de enunciação desse personagem negro nos enredos é colonial e que sempre invisibiliza esse negro ou insere na trama na perspectiva do branco. Eu posso destacar, por exemplo, o contexto onde um personagem negro se casa com um branco e não tem negro nem como convidado assistindo o casamento, quando tem a cena do casamento na novela, né? Então, nesse contexto aí, eu posso problematizar que a minha pesquisa, ela partiu de um entendimento de que a ausência de negro igual a invisibilidade. Logo, presença igual a visibilidade. O que o percurso investigativo me mostrou é que mesmo quando esse negro estava ali visível, ele podia permanecer invisibilizado e silenciado, porque o código semântico, o padrão visual de construção dos enredos das telenovelas é direcionado para personagens brancos. Então, esse meu esquema binário, visibilidade, presença igual, ausência igual a invisibilidade, não me permitiria automaticamente dizer que presença igual participação igual visibilidade. Porque a tese, a pesquisa etnográfica apontou que alguns folhetistas que tinham a presença de negros, tinham a participação deles nas tramas, entretanto, eles permaneciam invisibilizados na forma como eles eram posicionados nos enredos, né? Então, esse foi uma constatação. Então, nem sempre a ausência é igual à visibilidade. Então, eu precisei rever essa minha equação tautológica material para um outro esquema que estivesse sensível, que às vezes, mesmo presente, esse negro poderia permanecer em visibilidade, mesmo presente e com mais negros na trama também. Então, essa é a questão que eu busquei problematizar aqui com essa tese. Então, vamos avançar aqui para vocês me acompanharem aqui. Então, amigos, vou ver em qual folhetim que eu estava aqui nesse. Está aqui. Por quê? Por que esse negro pode estar presente e ainda assim se fazer invisibilizado? Porque os folhetins que eu analisei, eles reeditaram uma estratégia antiga de explorar uma suposta hipersexualidade da mulher negra, isso em novela do Aguinaldo Silva lá, na novela Duas Caras, por exemplo, que tinha cenas da atriz Cris Vian tomando banho de mangueira, né?
Também o fetiche da relação da mulher negra com o homem branco, né, na novela Da Cor do Pecado, do João Emanuel de Carneiro, e também criou novas estratégias, como a ênfase na beleza exótica e na virilidade, malandragem, criminalidade do homem negro. Essa questão da beleza do homem negro apareceu como algo forte na novela América, da dramaturga Glória Pérez, no qual o personagem Feitosa, vivido pelo autor negro Ailton Graça, ele era apresentado na trama como um príncipe negro, ele ganhou uma música na trilha sonora, Negão de Tirar o Chapéu, Meu Ébano, da cantora Alcione, e tinham muitas cenas que as mulheres suspiravam por ele, e a novela também explorava esse fetiche da relação do negro com a mulher loira, né? Outro destaque também nessa questão da beleza exótica, a virilidade do homem negro, é a novela Duas Caras, no qual o autor Lázaro Ramos também teve a sua beleza, a sua virilidade cultuada, e pela primeira vez a trilha sonora de uma novela ela é estampada por um ator negro. O ator Lázaro Ramos foi, na novela Duas Caras de 2008, foi o primeiro ator negro a estampar a trilha sonora, a capa da trilha sonora da novela, né? Depois ele também esteve em outras capas, de Insensato Coração, mas foi algo novo aí. Ele, na novela também, Insensato Coração, ele também era um homem negro, muito viril e muito disputado pelas mulheres por conta da sua aptidão sexual, né? A questão também, novas novelas também, velhos personagens negros, ainda tiveram negros como escravos, empregados domésticos, famílias negras apresentadas como desestruturadas, quando comparadas a famílias de personagens brancos, como na novela Senhora do Destino, que a família negra era a família que tinha a mãe que era usuária de droga, o pai que era ex-presidiário, a filha que engravidou 2 vezes enquanto adolescente, o filho que até 16 anos não tinha documentos e que dependiam de orientações da patroa branca, da mãe, para ter um caminho na vida, né? As duas novelas que eu destaco do Ricardo Linhares, uma delas foi Agora Que São Elas, e a outra eu não estou me recordando aqui, tinha uma família negra, o pai negro ausente e a mãe branca que criava os filhos sozinhos. Ou seja, sempre essa coisa de famílias negras desajustadas, homem negro com problema de bebida, né? Esse estigma da relação do pai negro ausente, ou então alcoólatra negligente com a família. Na novela Insensato Coração também, o pai do personagem do autor Lázaro Ramos também era um homem negro por do alcoolismo, a questão da criminalidade sempre presente quando se relaciona aos personagens negros. Na novela Da Cor do Pecado, a protagonista negra, vivida pela Thais Araújo, a personagem preta, esse era o nome da personagem, ela passou a novela inteira tentando provar que era idônea, e era muito difícil ela provar a idoneidade, ela era protagonista. Já a antagonista, branca e loura, com muita facilidade, conseguia convencer a todos da das suas boas intenções, né? Nesse interstício também teve uma novela do Miguel Falabella, em 2005, chamada A Lua Me Diz, que trouxe duas negras que discriminavam a sua própria etnia. Elas colocavam pregador no nariz para para ficarem com o nariz de branco, elas não queriam se relacionar com pessoas negras. Uma delas, vivida pela atriz Zezé Barbosa, ela se recusou a atender um cliente negro que entrou no local onde ela trabalhava. Elas disputavam quem ficava com a pessoa mais branca, ela com a irmã, ela adotou o nome, era Anastácia, que se chama de Lató, e a irmã Jurema, que se chama de Whitney. E no final da novela, essa personagem negra que discriminava outros negros foi punida indo trabalhar num circo, no qual ela virava monga, mulher macaco. O autor da novela problematizou que queria justamente questionar e abordar esses negros que discriminavam outros negros, mas
a novela, eu entendo que ela acabou não contribuindo com a autoestima dessa população negra, porque o objetivo das cotas em telenovelas, quando foram propostas pelo senador Paim, no Instituto Social da Igualdade Racial, é que os telespectadores negros, normalmente as crianças, precisariam também de referenciais simbólicos igualmente negros para construir uma autoimagem afirmativa sobre si mesmos. Então, a novela seria esse espaço para propiciar esse diálogo, para fornecer esse material para que os telespectadores também se identificassem, os telespectadores negros, sobretudo, né? E isso acaba não acontecendo. E aí, um contexto novo, nesse contexto de 2001 a 2013, foram novos padrões de personagens negros, né? Porque isso, a meu juízo, distingue essa presença de negros, negras, das décadas anteriores, porque a partir de 2001, esses personagens negros passaram a figurar nos folhetins, desempenhando profissões que até então só eram destinadas a personagens brancos. Em alguns casos, a sua condição de negra sequer foi mencionada diretamente nos discursos veiculados pelos personagens das novelas. Na novela, por exemplo, O Beijo do Vampiro, do Antônio Calmon, de 2002, havia um médico negro que era apaixonado por sua assistente branca, e era um amor visto como platônico. Em nenhum momento a sua condição de negro foi acionada. Mas ficava na trama essa subliminarmente, porque ele via ela como inatingível, a questão racial era o que saltava aos olhos do público. Essa mesma novela também tinha o personagem Pedrão Godzilla, vivido pelo autor Tony Tornado, que era apresentado como... A novela trazia o mundo fictício dos vampiros, ele era Godzilla, o vampiro afro-brasileiro. E também explorou essa coisa da virilidade, do fetiche de brancos para com negros. Um fato novo é que nem tudo terminou em discriminação racial, porque as tramas dos anos 70, 80 e 90, quando traziam negros, sempre a questão da discriminação racial era abordada, sempre era algo que era obrigatoriamente abordado nos folhetins, como algo muito, muito caro, algo muito recorrente. E nesse contexto de 2001 em diante, essa temática ela foi menos explorada nas tramas. Em muitos poucos folhetins a questão da discriminação racial apareceu, né? Em parte desses folhetins, a discriminação racial ela foi abordada por outros enfoques, como, por exemplo, a questão do humor, a militância contra as cotas, que foi feita pela novela Duas Caras, por exemplo, que tinha um personagem negro que se vitimizava, que passava por pobre, que forjava situações de discriminação racial, e foi algo novo. A prática da discriminação de brancos para com negros também apareceu pontualmente, mas de negros com outros negros, e de negros para com brancos, né? Ainda na novela Duas Caras, havia um personagem branco que era apaixonado por uma atriz negra, e ela não queria misturar o sangue dela com o dele para não enralecer. Então, nessa novela, o autor abordou essa coisa de negros que não queriam se misturar com brancos, num viés bastante enviesado. Quando você considera que foi o Agnaldo Silva que escreveu o artigo na Bravo, problematizando a questão das cotas, ele fez inclusive uma ameaça que se as cotas fossem aprovadas, o Gilberto Braga provavelmente não escreveria mais novelas e ele também não escreveria. Né? Então, e aí, mas eu acho que uma questão nova é a questão dos personagens negros que figuraram como protagonistas. De 69 até 2001, duas telenovelas foram protagonizadas por atrizes negras. A primeira foi Cabana do Pai Tomás, em 69, que era estrelada pela atriz Ruth de Souza, que ao longo da novela ela teve seu papel diminuído na trama. E a segunda foi Chica da Silva, que foi protagonizada pela atriz Thais Araújo na extinta TV Manchete, em 96. Nesse contexto que eu chamo de que foi tensionado pela proposição das cotas raciais, nós tivemos 6 telenovelas protagonizadas por atores e atrizes negras.
Da Cor do Pecado, de 2004, do João Manuel de Carneiro, Cobras e Largatos, também do João Manuel de Carneiro, que foi protagonizado pela Thaís Araújo, que também protagonizou Da Cor do Pecado, mas dessa vez ela veio também escalada ao lado do ator Lázaro Ramos. Depois nós temos a novela Viver a Vida, no qual nós temos a Thaís Araújo figurando como uma modelo negra, uma Helena negra do autor Manuel Carlos. Nós tivemos a novela também Lado a Lado, que era protagonizada pelo autor Lázaro Ramos e pela atriz Camila Pitanga. E eu digo que são os 3 autores que protagonizaram telenovelas nesse período. Thaís Araújo, Lázaro Ramos, que ele também protagonizou, junto com a Camila Pitanga, a novela Insensato Coração. E ao longo da trama, eles tiveram, tanto em Lado a Lado, que ganhou o Grammy, Insensato Coração, eles tiveram outros parceiros amorosos brancos, mas, em tese, o enlace maior era entre os dois, né? Então, nós temos aí Da Cor do Pecado, Cobras e Largatos, Viver a Vida, Insensato Coração, Lado a Lado. Tem mais uma que eu estou me esquecendo aqui, mas foram essas as telenovelas. E a novela lá, Cheia de Charme, no qual a Thaís Araújo era também uma das protagonistas. Essa novela Cheia de Charme contava a história de 3 empregadas que viravam artistas, cantoras. Curioso é que das 3 empregadas, a Thaís Araújo era a única negra, e numa campanha publicitária para o Ministério do Trabalho, a personagem da Thaís Araújo apareceu também, ladeada pelas 2 outras colegas de enredo, que eram, acho que a Isabel Drummond e a Leandra Leal. E curioso que só a personagem negra da Thaís Araújo não utilizava o português coloquial. Português, assim, que a gente chama de correto. Mesmo numa peça publicitária. Então, ali houve uma identificação com essa coisa a negra é aquela que é mais vinculada à necessidade de ser orientada, de ser polida. Tem uma obra da Sueli Carneiro que problematiza como as telenovelas elas trazem um pouco de uma proposta de infantilização dos personagens negros, como, por exemplo, a novela Cobras e Largatos, nos quais o personagem da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, que eram um dos casais que protagonizavam a trama, eles eram apresentados como, assim, absolutamente encantados naquele mundo de brancos, numa tônica que os via como ingênuos até, né? Agora, sempre os mesmos 3 atores, Lázaro Ramos, Camila Pitanga e Thaís Araújo. E a gente pode, nesse viés, começar a problematizar de que, mesmo eles tendo figurado como protagonistas, a contribuição não seria tão interessante para essa visibilidade. E aí eu abro uma digressão para pensar que, mesmo essa inserção como protagonista, enunciado por um discurso estereotipado, estigmatizado, ele serviu para quebrar a barreira da inclusão dos negros nesses espaços. O estereótipo, o estigma, foram a chave que possibilitaram a inserção do negro nesses espaços. Isso tem que ser considerado, né? Porque antes dessa presença, a meu juízo, estereotipada, estigmatizada, do que nenhuma, né? Então, e aí eu retomo a minha questão do argumento da tese, aquele pressuposto de que a ausência de personagens negros em telenovelas constitui invisibilidade, entendendo que essa invisibilidade seria automaticamente localizada como um instrumento de exclusão do negro e de reafirmação do discurso colonial. E aí é a chave de pensar que esse pressuposto, ausência igual a presença, visibilidade, ausência igual a invisibilidade, presença,
ausência igual a visibilidade, logo presença igual a visibilidade, é uma armadilha que poderia me deixar preso num esquema binário de interpretação quase que intuitivo e binário, né? Que perceberia a ausência como única expressão de visibilidade. Porque o que o percurso investigativo me permitiu identificar, perceber e construir é que, em alguns contextos, esse negro estava aparecendo, mas ele permanecia invisibilizado, né? Porque essa ideia de visibilidade não pode estar compreendida de uma forma naturalizada, simplesmente constituída por experiência de presença física desse negro nos folhetins, porque nem sempre presença é igual à participação nas tramas. O movimento político iniciado pela proporção das cotas raciais, que por sua vez já foi fruto de todo o movimento de articulação do movimento negro, de articulação da ONG Sidan, que foi criada pela atriz Zezé Mota em 84, que foi o Centro Brasileiro de Documentação e Informação do Artista Negro, porque a Zezé Mota foi uma das primeiras atrizes a questionar por que a mídia não trazia negros, e ela construiu um banco para que fosse consultado pelos dramaturgos e pelos diretores de telenovela que faziam as escalas. Então, não tem como considerar que esse movimento político, né, que questionava a inserção do negro nesse espaço midiático, sobretudo na telenovela, que é um importante produto nacional, é uma literatura nacional muito acessada. A telenovela ela é o produto, e foi durante anos o produto de maior audiência nas telenovelas, nas emissoras de TV brasileiras, né? Então, esse movimento político que resultou nessa proposição das cotas raciais, ele, bem como a sua repercussão, etc., etc., e que resultou concretamente nessa tendência de ampliação da presença dos negros nas telenovelas, ela pode ser interpretada como uma expressão dessa correlação de forças aí, né? Onde a colonialidade ela permite alguma liminaridade desse subalterno também se expressar e ser considerado. Esse contexto tensionou os processos de produção dos produtos midiáticos brasileiros a partir de 2001, porque ele instaurou concretamente um movimento que redimensionou o quantum, o gradiente da presença negra nesses folhetins. Só que, mesmo diante da identificação de que processos de estereotipia permearam essas propostas de enunciação desses personagens negros nas telenovelas analisadas, eu acho que é possível identificar pontes que permitiram novas expressões de visibilidade para esses negros, né? Construídas nesse contexto de ampliação desses personagens negros nas telenovelas. Pensando em Baba, eu percebi a dimensão ambivalente desse processo de estereotipia dos negros nas telenovelas. Porque se, por um lado, esses estereótipos podem reduzir, invisibilizar e obliterar a diversidade, por outro, eles possibilitaram essa chave que viabilizou a abertura desse sistema e, consequentemente, pavimentou a possibilidade da ampliação de personagens negros nesses folhetins. Isso foi importante. Esse aumento da visibilidade dos negros nas telenovelas, promovidas por meio ainda desses personagens estereotipados, eles inovaram ao viabilizar, com essa presença de negros nesse elenco, a superação de um grave problema que é a ausência do ator negro nesses folhetins, né? Então, por isso que essa ausência ainda estereotipada é melhor do que a ausência total. Ou melhor, essa visibilidade estereotipada é melhor do que a ausência total desses negros nos folhetins, né? Porque joga um elemento que nos permite discutir. E esse processo de presença e amplificação desses negros nos enredos constitui um movimento de discussão e negociação, né, que foi fundamental para subsidiar um exercício de reflexão que pode, inclusive, contribuir para promover essa revisão ou superação dessa estereotipia constituída em torno da inserção dos negros nos folhetins nacionais. Pós-2013, outras novelas trouxeram negros nos folhetins e que buscaram corrigir esses estereótipos, esses equívocos dessas primeiras que foram pioneiras, né? Porque o padrão da narrativa da telenovela é voltado para histórias de branco. Eu lembro de uma entrevista da Thais Araújo que ela disse que sempre quando ela pega um personagem, tem assim, negra, 25 anos, etc, etc. Quando um personagem
branco, não é colocado lá que ele é negro. A novela, ela só racializa os personagens negros. A branquitude não é racializada. Então, retomando o meu objeto teórico, que é a produção social das diferenças de negros e brancos, que eu vi isso nas telenovelas, é possível perceber que só os personagens negros são racializados. Né? A questão racial aparece de forma explícita ou tácita ao longo do enredo da novela. E os personagens brancos, eles não são racializados, né? Só a negritude que figura como um espaço de racialização, né? Isso signatado desse modelo brasileiro colonial que ainda se faz presente na contemporaneidade. Quem tiver interesse em ler a tese na sua totalidade, eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo, onde vocês podem acessar para ter acesso à tese, onde tem um quadro sinótico, onde eu analiso folhetim por folhetim, personagem por personagem, como é que eles aparecem nas tramas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.